Quero cumprimentar a todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Mais uma oportunidade, né? Que Deus deu a mim e a você de estar aqui nesta noite para receber mais uma porção da palavra de Deus. Porque a palavra, ela liberta. A palavra traz o conhecimento para a nossa alma, né? Então, que eu e você nesta noite possamos abrir o nosso coração e deixar que essa semente venha produzir dentro do seu coração. Que você possa falar: Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo na minha vida. Continue fazendo morada, porque Ele faz morada aqui dentro de nós. Para que você seja completa. Para que a tua bênção seja completa. E nesta noite, é uma palavra assim, meio forte. O que nós vamos falar aqui? Vamos dar brevemente uma pincelada sobre, pode colocar aí para mim, pastor, esta palavra sobre santidade. Mas o que é santidade? Será que é possível no dia de hoje nós vivermos uma vida em santidade? Vários relatos dentro da palavra de Deus que nos ensina que nós devemos ter uma vida de santidade perante o nosso Deus. Nós vimos lá em Hebreus, pode colocar para mim, pastor, Hebreus 12:14, aonde ele diz, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala para sua companheira: sem santificação não verá o Senhor. Está vendo? E o Senhor já está vindo buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Será que eu e você, nós estamos vivendo a santidade, a santificação na nossa vida? Porque sem a santificação, eu e você não poderemos ver a glória de Deus. Então, é um alerta para mim e para você, para que nós possamos buscar esta santificação na nossa vida, no nosso proceder, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Nós não podemos viver como o mundo vive. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser pessoas diferentes. No falar, no linguajar, no vestir, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Porque é assim que nós somos lidos lá fora, lá no nosso trabalho. As pessoas estão de olho em você. Os seus vizinhos estão de olho em você. Fala, diz que essa aí diz que é crente, né? Mas olha, é pior do que, né? Não é assim que às vezes a gente ouve essa palavra, amados? Nós temos que ser diferente. Nós temos que mostrar que nós somos pessoas separadas do pecado. Ah, Marisa, mas nós viemos aqui, esse mundo aqui é difícil viver uma vida de santidade. Deus disse: sede santo como eu sou santo. Assim como é santo aquele que te chamou, sejam santos vocês também em tudo
o que fizerem. Acho que está lá em 1 Pedro 1,15. Tá? Sejam santos em tudo que vocês fizerem. Em tudo. Deus não está dizendo aqui em parte. Não. Nós devemos ser santos em tudo que nós fizermos, em todas as nossas ações, né? Mas o que significa ser essa santidade? Ser santo significa ser puro, separado do mal, dedicação total ao nosso Deus. Eu não posso servir ao mundo e querer servir a Deus. Ou você agrada o mundo, ou você agrada a Deus. Uma vida dedicada às coisas de Deus não é fácil, né, amadas? Eu confesso que não é fácil, porque há uma luta, há uma guerra espiritual da nossa carne com o nosso espírito. Vocês veem que até para vir na igreja dia de semana não é difícil? Não é mais fácil às vezes vir no domingo? Dia de semana eu trabalho, chego cansado, chego cansada. Eu vou descansar, vou tomar um banho, vou colocar minhas pernas para cima, vou ligar uma televisão e vou assistir. Mas esta carne, ela vai ficar aqui. Esta carne, é por isso que nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, porque este corpo aqui, ele é um corpo corrupto. Se vocês deixarem, ele te puxa você para a morte. Por isso, mesmo cansado, mesmo cansada, vem, eu vou lá porque eu vou adorar a Jesus, mesmo cansada, eu preciso ir adorar a este Deus que pode todas as coisas, a este Deus que tem me dado vida, a este Deus que tem me dado saúde, a este Deus que não tem deixado faltar o pão de cada dia na minha mesa. Viver uma vida de santificação é possível, porque Jesus, ele morreu e ressuscitou para nos salvar e purificar de todos os nossos pecados. E quando cremos e dedicamos ao Senhor Jesus, ele nos torna puros e santos. A santidade, ela é uma ponte para que eu e você tenhamos uma intimidade com o nosso Deus. E quando nós temos este relacionamento de intimidade com o nosso Deus, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu sei o que aquilo é bom, o que aquilo não é bom para mim. Eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: minha filha, vai por este caminho. Eu não quero que você vá por este caminho. Mas nós vimos que este relacionamento de intimidade, ela foi quebrada ali no Jardim do Éden, devido à desobediência de Adão. Aí ocorreu, né, esse rompimento dessa intimidade, porque entrou o pecado no mundo. Mas a santidade, meus amados irmãos, ela faz com que o cristão, ela se aproxime mais de Deus. Ela é possível, mesmo nesse mundo de tanta perversidade, é possível viver uma vida de santidade ao Senhor.
Basta eu e você querermos viver esta vida de santidade ao Senhor. Se nós zelarmos pela santidade e nos mantermos longe de toda impureza, nós vamos viver, sabe o quê? A manifestação da presença de Deus na nossa vida. Que lindo, né? Nós podemos experimentar a manifestação do poder de Deus sendo manifestado na nossa vida. Quantas coisas às vezes nós não esperamos e Deus nos presenteia com aquilo que o nosso coração deseja. Eu vou lá presentear a minha filha. Eu vou lá alegrar o meu filho, porque ele tem me buscado, ele tem buscado uma vida de santidade na minha presença. Eu vou dar ao meu filho este grande presente. É a manifestação da presença de Deus. E quando nós nós vamos ter essa intimidade com Ele, e Ele vai se manifestar e vai se revelar em nosso meio. Por isso que, às vezes, quando o pastor ele conclama a igreja para fazer um jejum, tantos dias, é para que a manifestação da presença de Deus seja sobre a igreja. Por isso que nós devemos participar. A manifestação da presença de Deus neste ambiente, sobre as nossas vidas. A santidade no reino de Deus, ela vai gerar em você e em mim uma autoridade lá no mundo espiritual. Autoridade espiritual. Para que quando você disser, sai, o demônio tem que sair. Que onde você ele te vê, ele vê aquela mulher ali tem autoridade, aquele homem ali tem autoridade, eu vou passar longe dele, porque ele tem autoridade de Deus na sua vida. Para que você diz, há uma enfermidade, se for da vontade de Deus, sai, e ela tem que sair. Jesus, ele buscava essa santidade. Eu me santifico. Ele se santificou pelos seus discípulos. E é por isso que às vezes os pastores se encontram em santificação pela igreja. Você quer a autoridade de Deus? Você quer receber a autoridade? Viva uma vida de santidade. E essa santificação, amados, ela é gradual. Ela não vem de uma hora para outra. Não, é todos os dias eu preciso fazer o processo de santificação na minha vida. Eu preciso me ajoelhar perante ao Senhor. Pai, me perdoa porque eu pequei. Nisso. Eu sei que isso desagrada ao Senhor. Eu sei que isso me afaste do Senhor. Me perdoa, papai. Me perdoa. Ela gera a autoridade de Deus na sua vida. Lá em 2 Coríntios 7:1, ele diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo. Olha lá, vamos ler lá. Ora, amados, pois que temos tais promessas, olha, promessa. Purifiquemo-nos de toda de quê? Da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
Por isso que nós precisamos entrar diante da presença de Deus todos os dias. Me perdoa, papai. Me perdoa. Sou falha, cheio de erros, sou humana, sou humano, mas eu quero viver esta vida de santidade ao Senhor. Aí você diz assim: como alcançar esta santidade? Como posso fazer para alcançar esta santidade? Vamos ler lá em João 17, 17. Santifica na tua verdade. Qual que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Aqui é a verdade. Aqui há conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é por isso que nós devemos pregar aos outros, falar de Jesus. Porque como é que eles vão ser libertos se nós não apresentamos este Jesus que salva, que cura, que liberta? Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aqui, é através desta palavra. E quem vai fazer a ação é o Espírito Santo de Deus, que faz morada aqui. É Ele quem ajuda a fazer a boa obra. Este processo, ele é gradual. E ele começa, esse processo de santificação, ele começa quando você confessa o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí Jesus diz assim: sabe aqueles pecados que você cometeu? Eu apago. Eu te tiro da sua vida. A partir de agora tu és livre. Aqui você começa esse processo agora com você. Esse processo de santificação. Eu já apaguei os seus pecados quando você confessou a mim como um único e suficiente Salvador. Por isso que todos os dias eu devo ir à presença de Deus. Eu devo orar. Eu devo conhecer. Eu devo, quantas vezes nós passamos, se nós formos olharmos, amadas e amados irmãos, quantas vezes nós abrimos o celular por dia, vendo redes sociais, e quantas vezes, quantas horas você tirou para ler a palavra do Senhor? Quantas horas você tirou para falar com o nosso Pai? Às vezes passamos mais nas redes sociais, em televisões, do que lendo. Porque isso aqui que vem me trazer a autoridade de Deus na minha vida. Isso aqui vem me trazer esta autoridade. Se você quer esta autoridade, comece esse processo de santificação. É todos os dias. É todos os dias. Ele só vai acabar, porque ele é um processo inacabado. Esse processo de santificação, ele só vai terminar quando Jesus vier buscar a sua igreja e este corpo aqui ser um corpo glorificado. Aí lá, este corpo aqui, por isso que este corpo fica aqui nesta terra mesmo. Ele não vai. Por isso que você precisa mortificar os desejos da sua carne. A minha carne não quer, mas o meu espírito diz que eu preciso. E eu vou à busca. Eu vejo assim,
com tanta facilidade as pessoas querem vir à casa do Pai. E é Ele quem dá tudo para nós. Esses dias eu cheguei de Vilhena, amados, eu saí de lá de manhã. Cheguei aqui, era eu, meu pai e minha mãe. Era quase 5 horas da tarde. Saímos lá de manhã, viajamos o tempo todo. Eu só cheguei, tomei um banho, meu pai tomou um banho, minha mãe tomou um banho, porque eles também não faltam para nada, meu papai, mamãe. Mas nós estávamos aqui na presença de Deus para agradecer a este Deus pela viagem. Eu poderia falar, meu corpo está cansado, os meus pés estão inchados, eu vou descansar. Não, eu vou para a casa do Pai. Eu vou agradecer ao meu Pai por tudo que Ele proporcionou naquele final de semana. Porque eu sou grata ao Senhor. Nós temos que ser gratos por tudo que o Senhor tem nos feito. Então, amados irmãos, este processo, ele é gradual. Santificai-vos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Lá em 1 Tessalonicenses, de 4, de 1 a 8. Vamos ler também. Finalmente, irmãos, vos rogamos que exorte no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, e que de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de quem? De Deus, que é a vossa santificação, que vos abstenha de quê? Da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Até o 8, pastor. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor, Ele é o quê? Porque Ele é o quê? De todas estas coisas. É Jesus falando aí, ó. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para mas para Portanto, quem despreza isto não despreza mas sim que nos deu também o seu Espírito Santo. Se eu rejeito a santificação, eu não estou rejeitando ao homem, mas sim, nós não temos para onde correr. Não temos para onde fugir. Né? Se você está nesse processo de santificação, saiba que Deus está tomando conta de você. Deus está cada vez mais tomando conta da sua alma, da sua mente e de suas emoções. Deus vai tomando conta por completo em tudo na sua vida. Vai brilhar a luz de Jesus. Vai resplandecer a luz de Deus na sua vida. E as pessoas vão dizer: eles têm algo diferente. Tem algo diferente na vida daquela mulher. Tem algo diferente na vida daquele homem. Eu não sei o que, mas tem algo diferente, porque é a luz de Jesus que brilha em nós. Este processo de santificação todos os dias. Deixar Jesus trabalhar, fazer este processo na sua vida todos os dias. E nós nos vamos nos tornando semelhante ao Senhor Jesus.
Você só precisa de arrependimento e de disposição. Da vontade de crescer no mundo espiritual depende de você. De viver este chamado do Senhor, de se tornar um crente poderoso, não um crente morna, como diz a palavra. Ao crente morna, Deus está a ponto de vomitar. Tu não és quente e nem frio, é morno. Bebe uma água morna para você ver. Né? Para que você possa se tornar um crente vitorioso, com autoridade lá no mundo espiritual. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai dar a palavra nos seus lábios, na sua boca. É Ele que vai te guiar em oração quando você não puder orar. Ele que vai interceder por você diante da presença do nosso Pai com gemidos inexprimíveis. É Ele que vai levantar quando você estiver caído. É Ele que vai levantar alguém para orar por você. Ele vai incomodar alguém para orar por você, porque você está triste, porque você está desanimado. Vai lá, fala com meu filho, com a minha filha, fala esta palavra. Ele vai levantar alguém, porque Ele nos ama, porque nós estamos nesse processo de santificação, porque eu me coloco aos pés de Jesus todos os dias. Você precisa se render. Eu me coloco, Jesus, aos teus pés. Ah, Senhor. Só decida. Eu quero este Jesus. Eu quero esta mudança na minha vida. Eu quero passar por este processo de santificação. Até as tuas amizades não serão mais a mesma, amados. Porque as pessoas que você tinha amizade antigamente não irão compreender hoje o que você está dizendo. Suas amizades serão outras. Deus vai colocar outras pessoas no seu caminho. A santificação, ela é possível sim, com a ajuda do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios, por favor, pastor. 2 Coríntios 4:16. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e o interior, contudo, se renova de dia em dia. Lê aí para a pessoa que está do lado. Fala aí. Ainda que o seu exterior se corrompa, mas o seu interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? Ainda que este corpo quer te levar você, puxar você para baixo, você vai falar, ainda que este corpo, mas a misericórdia do Senhor, ela se renova sobre a minha vida. Dia a dia, ela está sendo renovada. Porque eu estou buscando este processo de santificação. Nós não somos perfeitos. Nem eu e nem você somos perfeitos. Mas eu preciso, todos os dias, é um processo gradual. Todos os dias eu preciso buscar a santificação. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso orar, eu preciso comer. Irmã Marise, mas eu não tenho tempo, minha vida é tão corrida.
Eu já levanto aí, já tem que pegar o ônibus, ou tem que pegar o carro, já tem que estar lá no meu serviço às 7 horas. Levanta a madrugada. Madrugada não tem ninguém te incomodando, é só você e Deus ali na oração. É você e Deus. Nos primeiros dias é difícil? É. Porque a cama vai falar assim, fica deitada, você está cansada. Amanhã você vai acordar cedo. Busque tempo. Você tem tempo sim. Você tem a madrugada toda para orar, para falar com Deus. Há uma luta da sua carne com o seu espírito. E saiba que essa carne sua, ela nunca vai ser convertida. Ela nunca vai se converter. Por isso que essa luta vai ser até a vinda de Jesus. Todos os dias, a sua carne vai brigar com o seu espírito. E eu pergunto para você, em que você tem mais alimentado? O seu espírito? Ou você tem alimentado mais os desejos da sua carne? Você precisa colocar esse peso na balança. Aonde é que está pendendo mais? Para a carne ou por as coisas do espírito? Desde que Adão pecou, ele atraiu a mortalidade. Ele atraiu as doenças. Às vezes vem uma palavra para te derrubar. Vem um desejo para te derrubar. E você vai poder dizer, que nem está lá escrito lá em 1 Coríntios. A misericórdia do Senhor se renova sobre a minha vida dia a dia. Santifica-os na palavra. Santifica na verdade. Leia a palavra de Deus. Não gaste em redes sociais, mas gaste lendo a palavra do Senhor. Você quer encontrar tesouros? Verdadeiros tesouros? Você e eu precisamos mergulhar em águas profundas. Em águas rasas não existe tesouro. Mas lá no fundo do mar, lá existem os tesouros que estão escondidos para mim e para você. Mergulhe aqui, ó. É aqui que está o tesouro que você precisa para a cura da sua alma. Daquilo que você precisa, daquilo que você está buscando, você vai encontrar aqui. Mergulhe. Deus está dizendo para você e para mim: mergulhe em águas profundas nesta noite. Em águas rasas você não vai encontrar nada. Você precisa mergulhar. Se você quer algo de Deus, você precisa mergulhar em águas profundas. É lá no fundo do mar que estão os tesouros. E é aqui que estão os tesouros para você e para mim. A santidade, amados irmãos, ela atrai a ação de Deus e prepara você para um ambiente de milagres que Deus envolve pessoalmente. Como nós vemos ali com Josué, quando o bispo falou aqui, que ele leu aquela palavra lá em Josué, quando ele disse ali ao povo: ei, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Deus quer fazer maravilha na tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Mas você precisa mergulhar. Você precisa mergulhar em águas profundas. Deus vem pessoalmente, assim como Ele veio para Josué. Ele veio pessoalmente. Josué perguntou, né? Você vem do lado de quem? Né? Vamos ler lá? Espera aí. Josué 5. Ele diz assim:
Josué 5, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Então ela já não estava na bainha. E chegou-se Josué e ele disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou, porque ele era Deus, era o Senhor, era Jesus que veio pessoalmente para abençoar. E é Jesus que quer vir pessoalmente na sua vida para abençoar você, para abençoar sua casa, para abençoar seu trabalho. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele poderia mandar os anjos, mas ele veio pessoalmente. Ele veio pessoalmente para Josué. Ele disse: Josué, tire o seu sapato, porque o lugar aonde você está é um lugar santo. Deus vai pessoalmente. Deus quer vir pessoalmente na sua vida, e é por isso que Ele quer que você viva uma vida de santidade, uma vida de santificação. E para terminar, diga para a pessoa do seu lado: o teu milagre, este grande milagre que você espera, Deus irá se envolver. É o próprio Deus que irá se envolver no teu milagre. Aleluia!